Cunha pelo Chico, no livro Gotas de Luz, tem uma trovinha que ele fala o seguinte: destino desventurado, nada disse o meu irmão, presente mostra passado, bendita a reencarnação. Chico psicografou. Tem outra frase do Chico que nós vamos estudar hoje. Chico dizia assim: já que nós estamos encarnados, nós temos que aproveitar o máximo o tempo e as oportunidades dessa encarnação, porque é tão difícil estar reencarnado, é tão difícil os fatores necessários para o espírito reencarnar, que a maior parte de nós não está aproveitando a encarnação. Tem gente que acha que é fácil, está lá no plano espiritual, vou reencarnar, vou olhar na minha ficha, vou fazer tudo isso e vou reencarnar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ou como adolescente fala, adolescente é uma obra-prima divina, né? Eu não pedi para nascer. Pergunta para o meu pai e para a minha mãe, eles que me fizeram. Está todo mundo balançando a cabeça, é verdade. Aí a gente tem que ser esperto. Quem tem filho adolescente aqui? Tem que dar uma... Eu não trabalho, mas a gente trabalhou muito tempo, né, César? Com adolescente em outra casa espírita. Mas do jeito que eles falavam, eles tomavam na veia. Você não pediu, você implorou para nascer. E mais ainda, você pediu esse pai, essa mãe. É essa a realidade. É essa. Como o Chico falou, se nós estamos encarnados, foi uma dificuldade tremenda para a gente encarnar. Vocês já ouviram falar do Silas? Cada livro de André Luiz tem um instrutor espiritual que auxiliou ele. Clarencio, no livro Nosso Lar. Silas foi instrutor do André Luiz no livro Ação e Reação. Silas estava há 20 anos procurando no plano espiritual uma criatura que ele precisava resgatar uma dívida. E o André Luiz falou: Silas, os benfeitores espirituais não sabem onde ela está? Sabe, André, mas eles não podem resolver os problemas que compete a nós solucioná-los. E mais ainda, me disseram que faz parte da minha colheita essa dificuldade de encontrar esse espírito. Sabe o que aconteceu? Silas teve um pai advogado, muito intelectual, com muitas posses. A sua mãe, uma bondade de mulher. Silas se formou, não precisava trabalhar, e fora isso resolveu ser solteirão, curtindo a vida. A sua mãe desencarnou. Silas já começou a ficar preocupado, porque Silas tinha um grande defeito, muito apegado às posses materiais, aos bens materiais. A sua mãe desencarnou, ele já começou a ficar preocupado. Até o pai percebeu, preocupado com a herança. Bom, agora meu pai desencarna e eu vou curtir a vida. Pai dele, 65 anos de idade, conheceu uma jovem de 32 e casou com ela. Olha só, hein? Isso atormentou a mente do Silas. Poxa vida, eu vou ter que dividir a minha herança com a minha madrasta. O que Silas fez? Assassinou-a envenenada. Tá? Silas contava isso para André Luiz chorando. Estava tudo pronto para reencarnar. A mãe dele concordou em reencarnar. Silas estava pronto. O pai concordou. E cadê a madrasta? Ele contava isso para André Luiz chorando. Vocês têm noção que é Silas? Silas foi um espírito, nem sei se ele reencarnou,
décadas e décadas trabalhando nas zonas umbralinas de resgate. Um espírito nobre, que não podia, entre aspas, subir, porque ele tinha que quitar uma fatura. Ele precisava reencarnar com essa madrasta e corrigir aquilo que ele tinha feito. 20 anos quando ela desencarnou, porque ele já estava há um bom tempo no plano espiritual. O interessante é que ele falava soluçando para André Luiz: eu preciso encontrar lá, quitar essa fatura que está me prendendo, que eu preciso subir. E não encontrava. E ia demorar mais um tempo, porque fazia parte da colheita dele aquela demora pela atitude que ele cometeu. Deu para entender um pouquinho como é que funcionam as coisas? Sabe? E nós estamos aqui reencarnados, encarnados, e estamos, ou às vezes, normalmente a gente antecipa o nosso desencarne, ou normalmente frustrado, decepcionado com a nossa vida. Aí vem uma pergunta que muita gente perguntou, eu vou inverter o livro dos Espíritos. Poxa vida, Silas não evoluiu no plano espiritual? O que vocês acham? Para que ele precisava reencarnar? Vocês estão com sono, né? Então vamos lá. Lá evolui ou não evolui? Então para que reencarnar? Isso é um evangélico perguntou para mim um dia. Ué, se lá evolui, vai reencarnar para quê? Livro dos Espíritos, questão 230. Na erraticidade, o espírito progride. Erraticidade é um termo utilizado que é... Isso aqui é só para a gente entender, tá? Plano espiritual não é lá em cima não, tá? Mas para a gente entender, plano material. Um período entre uma encarnação e outra, o espírito fica na erraticidade, esse é o termo. Enjoado, né? Mesma coisa que alma. Existe alma penada? Sim ou não? Dentro da doutrina espírita existe espírito encarnado penado. Terminologia, alma é quando a gente está no corpo, dentro da doutrina espírita. Espírito quando está fora. Erraticidade é um período entre uma encarnação e outra. Então, na erraticidade o espírito evolui? Kardec indagou e os espíritos responderam: pode-se melhorar e muito, desde que ele deseja e tenha vontade para consegui-lo. Mas é na vida material que ele vai exercitar as ideias que ele adquiriu. Olha a diferença. Por isso que eu coloco aqui, ó. Nós estamos aqui no plano material, não estamos? Estamos? Quando a gente estiver no plano espiritual, primeiro, nós aqui no plano material, a gente convive com pessoas que a gente não gosta. Vocês são assim? Ou só eu que sou fora do prumo? Que todo mundo é normal? Alguém aqui já chorou? Já ficou se sentiu magoado? Tá. Então veja bem, no plano material, às vezes a gente convive, trabalha com pessoas que a gente não tem sintonia e afinidade. No plano espiritual diferente. Vocês já ouviram falar do Vale do Martírio? Eu jogando pesado, não? Vale do Martírio é um local no plano espiritual que se reuniram por sintonia e afinidade. Não é um local que Deus criou e colocou aqueles espíritos lá, mas pelas atitudes de quando eles estavam encarnados, atitude semelhante, pensamento semelhante, eles desencarnaram e se encontraram nesse local. Está cheio de político corrupto, dirigente religioso de tudo quanto é religião, tá? Evangélico, católico, espírita, tudo sintonizado por afinidade. Então lá, André Luiz, quando que o André Luiz foi para o nosso lar? Quando ele desencarnou, ele curtiu um bom pedaço lá no umbral, porque é onde ele sintonizava.
enquanto ele não começou, a primeira coisa que auxiliou foi quando ele começou a pensar em Deus, porque até então nenhum Clarencio do lado dele enxergava. Aí que ele foi sintonizado e levado para lá. Entenderam a diferença? Tá? Então lá o espírito progride. Se ele quiser, desejar, eu comento muito com os médiuns. Médiuns. Tem uma escola no plano espiritual para médiuns chamado Liceu da Mediunidade. Eles estudam, adquirem conhecimento e reencarnam com a mediunidade, para ver se aquilo que eles aprenderam eles conseguem exercitar. Todos conseguem? Não. A maior parte ainda cai de volta no ego, no personalismo e outras coisas a mais. Então lá no plano espiritual uma situação, a gente faz uma conferência, certo? A gente aprende, se fortalece, ó, vamos para cá. E principalmente a consciência que nos cobra. O que estava cobrando Silas não era a madraça, que ele nem sabia onde estava. Aliás, Haroldo Dutra está falando uma coisa muito bonita e interessante. A gente não fere ninguém, a gente fere a si mesmo. Quando eu prejudico alguém, eu estou ferindo a mim mesmo. E para mim me curar, eu preciso ajudar aquela pessoa que eu feri, que eu machuquei, que eu lesei. É esse o caso. O Silas estava lá com a consciência fervendo, se cobrando. E cobra, hein? Vou resumir bem. Tem um livro do Chico, A Vida Escreve. Vida Escreve, Humberto de Campos. O cara era um fazendeiro, vou resumir, era um fazendeiro. Ele pegou um funcionário que não obedeceu uma ordem dele e colocou o braço inteiro na trituradora. O que você falou? Já pensou? Quando ele desencarnou, adivinha? A imagem daquela situação, vou falar o que está no livro, a imagem do sangue e a carne saindo, não saía da cabeça dele. Aí a gente associa uma trovinha assim: olhei-me depois da morte e vi meus conflitos sem fim. Ó Senhor, dê-me outro corpo, quero esconder-me de mim. Ele suplicou, rogou uma reencarnação rápida, que ele queria passar por aquela mesma situação para sentir, para aliviar a consciência dele. Então é que ele programou. Determinado momento da vida, ele ia perder o braço inteiro. Sabe o que ele perdeu? O dedo. Né, Lívia? Mesmo assim ficou revoltado, chateado. Como é que pode? Né? O próprio pessoal do serviço dele, calhou que ele era espírita, né? Falava, ó, quanta bondade ele fez. E olha só, ainda perdeu o dedo. E ele não estava aceitando. Dali uns dias ele foi na casa dele, na casa que ele frequentava, casa espírita, e veio um amigo dele espiritual dar uma chacoalhada de leve nele. Contou toda a história para ele. Você ia perder o braço, mas como as tuas atitudes de ajudar foi te devolvendo o teu perispírito do braço, chegou no dia você só perdeu o dedo. Tipo assim, para de reclamar que a coisa ia ser pior. Aí ele sossegou. Por isso que Chico fala, é tão difícil ajeitar as coisas lá no plano espiritual para a gente reencarnar, e a gente está reencarnado aqui marcando o quê? Marcando toca. Eu coloquei aqui, Livro dos Espíritos, questão, estou falando depressa? Livro dos Espíritos, questão 67. Qual o objetivo da reencarnação? Para que a gente reencarna? Os Espíritos responderam, expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem onde estaria a justiça. A gente não pode pegar a palavra expiação e usar ela de um modo seco, né, César?
Porque no livro Consolador, Emmanuel tem hora que ele era bravo, hein? Eu acho, tá? Opinião minha. Livro Consolador, expiação. A pena imposta ao malfeitor que cometeu um crime. Pesado, né? Mas vamos colocar assim, expiação. Todo mundo, todos nós, antes de reencarnarmos, seguimos duas programações. Eu estou falando a grosso modo, tá? Existe reencarnação de tudo quanto é jeito. Tem pessoa que desencarna aqui, eles já jogam em outro corpo ali. Grande parte nem sabe que desencarnou e é reencarnado. Mas todos seguem uma programação. Se eu não posso dar palpite, porque no lado de lá a gente quer tudo. A gente quer quitar todas as dívidas. E não é assim que funciona. Então, para a gente reencarnar, tá? As fases que são levantadas. Primeiro, o resgate. O que visa o resgate? Tem uma nota promissória no banco que eu assinei. Para mim resgatar, o que eu preciso fazer? Pagar. O que o Silas precisava fazer para mudar de escala evolutiva? Ele tinha uma situação passada. Como teve também, eu não vou levar o livro, tá? Mas eu achei interessante. Tinha um espírito que estava prestes a mudar do nosso planeta. Mas aí levantaram a ficha dele, viram que na Guerra Mundial ele foi um daqueles kamikazes, sabe? Que enchia o avião de bomba, em nome do amor à pátria do Japão, se jogava em cima do navio para explodir tudo. Ele tinha isso para trás, ele não podia dar um passo para frente deixando para trás, sabe? Então é levantado o resgate nosso, de cada um de nós. Fazem um levantamento, olham quem está encarnado, colocam um ou outro desafeto. Olha só, nós espíritas somos malandro. Para com esse papo de falar que dentro de casa só tem desafeto de vida passada. Isso é desculpa. Isso é papo furado. Se colocar um desafeto já é complicado, como é que a lei divina vai pegar 6 inimigos e pôr tudo junto? Silas ia reencarnar. Ele não fala, ele não sabia se ela estava com mágoa dele ou não. E se ela perdoou? Eu já vi casos que perdoou. O cara matou o outro espírito e falou: agora que eu já desencarnei, estou fora aqui, vou seguir meu caminho. Sabe? Então é feito esse levantamento, tudo dentro da nossa capacidade de acerto. Tudo dentro da nossa capacidade de acerto. O que eu estou querendo dizer, que eu vou chegar no final, é dizer, cada um de nós está onde deveríamos estar. A lei divina não vai errar, dar uma mulher boa para ele, um marido ruim para ela, um filho enroscado para o César, um filho... Para com isso. Segue uma programação. Esse resgate é de acordo com a nossa capacidade de aguentamento, de superar. Não é colocado assim nada maior do que a gente aguenta. Só que a gente complica. Irmã Cidufo fala para nós no livro Mereça Ser Feliz, 70% dos nossos sofrimentos hoje, imprudência e escolha mal feita nossa, nessa vida. Machuca, não machuca? Quando eu li isso, eu falei: irmã, você está achando o quê? Está achando. Foi uma das poucas adolescentes que trabalhou com Kardec na codificação. Sabiam disso? Poucas, porque adolescente não trabalha em mediunidade, né? Ela foi uma exceção. Ela fala que a maior parte dos nossos enroscos, imprudência e escolha mal feita nessa vida. E aí? Como é que a gente faz? Outro item que a gente coloca: regeneração. O que é regenerar? Células algumas se regeneram, não regeneram? Ou seja, fazer de uma forma o quê? Diferente. Ontem
verdugo implacável, terrível perseguidor, hoje doente na rua, estátua viva da dor. Ontem, um marido agressivo, violento, acabou com a saúde da esposa a ponto de deixá-la desequilibrada, ainda encarnada, desencarnou desequilibrada mentalmente. Programaram a existência dele, primeiro, um corpo raquítico, franzino. É verdade, por quê? Porque é a regeneração, ele desenvolveu o hábito de ser agressivo, e o corpo ia fazer ele o quê? Ia ser uma contenção para ele, e ao mesmo tempo ele ia receber a ex-esposa como filha, com uma deficiência mental, onde ele teria que fazer tudo para ajudá-la. Lá no plano espiritual, eles ou nós, eu prefiro falar que eles, porque a maior parte não sai nem que desencarnou mesmo, sabe? A não ser o Matusalém. Vocês já ouviram falar do Matusalém? Já? Mas não da Bíblia, não. Para com isso. Matusalém da Bíblia viveu quantos anos? Quantos? Existe alguém que viveu 969 anos? Esse adquiriu o apelido no plano espiritual. Fazia muito tempo que ele estava no plano espiritual. Muito tempo. Aí o pessoal lá começou a chamar ele de Matusalém. Ele precisava reencarnar, porque a própria estrutura do perispírito dele já não estava mais para estar lá, ele tinha que estar na carne. E ele tinha consciência, relutava. Eis que ele conheceu uma moça lá, e ficou o quê? Apaixonado. Aí ela aceitou reencarnar, e ainda deu um espetáculo. Posso nascer? Ele ia nascer primeiro, depois ela. Pediu se poderia nascer num sítio que ele gostava, do trabalho simples, da simplicidade. Pode. E dali um tempo ele ia o quê? Encontrá-la. Só que os espíritos deixaram bem avisado. O que a lei divina faz é colocar frente a frente o casal. Se vai dar certo dali para frente, aí é a competência do casal. Não quero cair nesse assunto não, tá? Mas é a competência do casal. Isso é uma realidade. O cara pode nascer lá no norte, outra lá no Rio Grande do Sul, bem na pontinha lá. A lei divina coloca frente a frente, se tem uma programação. Se vai dar certo, aí é a competência individual, é a capacidade de aguentar, a capacidade de tolerar, a capacidade de aceitar. Aí é algo individual. Mas a regeneração é um levantamento que a gente faz, vê as nossas falhas. Silas, por exemplo, não está isso, vamos pegar o exemplo. Ele tinha o quê? Teve muita facilidade de posse, tanto é que se perdeu. A lei divina não foi isso que não está no livro, mas uma hipótese. Poderia colocá-lo num meio social bem difícil, onde ele aprender a dar valor em cada centavo. No fundo, tudo que acontece na nossa existência visa isso aqui. A elevação é a gente sair de um nível evolutivo e dar um passinho o quê? À frente. Um passinho. Não é um pulo, um salto. Porque a gente sabe das dificuldades que a gente tem. Vocês não sabem? A vida é fácil? A vida é aquilo que a gente queria? Vamos ser sinceros. Só nós dois estamos concordando. O resto está tudo com medo de falar. Para com isso. As pessoas que a gente convive é aquilo que nós imaginamos? 90% das mulheres aqui estão insatisfeitas com o marido. Ou mais. Viaja na maionese. Síndrome do quê? Nem sei mais, da Cinderela antigamente. Hoje mudou tudo, né? Está satisfeito que nem tem mais. Mas insatisfeito? Não, pera um pouquinho.
A gente tem que entender, sabe? É a insatisfação do ser humano. Ninguém quer dificuldade na vida, ninguém quer enrosco. Quem que quer? Quem quer ter um filho problema? Quem que quer ter? Quem quer ter um filho autista, por exemplo? Lembrei disso que minha esposa está ali fora, por isso que ela casou comigo, tá? Que ela sempre trabalhou na PAI e na escola do autista. Aí eu dei um livro para ela chamado Autista no Além. O cara numa vida, ele tinha uma mente fantástica intelectual, mas ele fez tanta besteira, se desequilibrou tanto, que ele se transformou numa mente desequilibrada e nasceu com autismo. Tem um livro chamado Reencarnação em Xeque, que é a coisa mais linda. O último capítulo, na sala mediúnica, aparece projetada assim várias crianças Downs, a fisionomia, e um deles escreveu através do médium ali: a reencarnação é como um baile à fantasia, em cada baile troca-se a roupa, mas a essência é o quê? Continua. Onde a gente vai buscar a justiça divina? Pega na nossa família, a gente tem os maiores enroscos, não é? Falar em sogro, sogra, cunhado, tem nem que arrepia, sabe? Mas está ali o que a gente... Eu gosto muito do Divaldo, tá? O Divaldo, porque usa a palavra merecimento, Lúcio. O Divaldo já é mais educado, fino. Ele fala que a nossa família é uma necessidade psicológica. Dá na mesma. Na nossa família, a gente tem os espíritos que nós necessitamos. Ou seja, para resgatar, ou para regenerar e para evoluir. Como é que a gente vai evoluir se não tiver dificuldade? Eu comentei dos médiuns, né? Agora eu vou dar um alerta. Alerta não, tá? No livro Emmanuel, ele fala dos médiuns. A maior parte dos médiuns fenomênicos hoje, são espíritos falidos, que estavam num pântano atolado até aqui, ó. Eles tiveram muito poder na mão e usaram para ser servido. Então eles vêm tudo meio que desequilibrado, sabe? Para com que a mediunidade faça com que olhe para dentro de si e utilize para servir ao próximo, para ajudar os outros. Só que grande parte é personalismo, é egoísta, é o ego, só quer trabalhar na sala mediúnica, vê espírito em tudo quanto é lugar. Um dia, vamos mudar o assunto, um dia conversando com o médico, um médium, eu vi que ele tinha uma tendência, ele olhava assim para qualquer um, via 10, 15 espíritos. Eu falei, como é que é espírito ou ideoplastia? Ele nem sabia o que era a palavra ideoplastia. Emmanuel fala ideoplastia, quando a pessoa, o encarnado, está com a mente fixa em determinada pessoa, ele pega a energia em volta e modela a figura da pessoa, do lado dela. Então não dá para você saber se é espírito ou uma imagem que foi idealizada pela pessoa. E médium em qualquer lugar vê espírito para todo lado. Coloca espírito onde não existe. Você falou que não? É verdade. Teve olha que eu estou mudando o assunto, mas é citação de caso. Um médico alemão aniquilou com vários e vários judeus em experiência. A lei divina, para protegê-lo, trouxe de lá e fez ele reencarnar no Brasil. Primeira coisa, numa pele negra, para ele sentir na pele. E segundo, com mediunidade. Deu certo? Não. Uma legião de judeus desencarnados, que eles procuram até hoje, esses médicos alemão, descobriram ele encarnado aqui. Ele foi até um período no centro, mas depois começaram a colocar fascinação nele. Olhava, por exemplo, para a Lívia, alguns conseguiam perceber alguma coisa da Lívia, falava para ele, ele falava. Ele foi ficando o quê? Fascinado, ou seja, se perdeu totalmente. E assim, nós temos que entender, se nós estamos encarnados aqui, todos nós estamos reencarnados, e que o Chico falou
a dificuldade que é para a gente aproveitar o maior tempo, as maiores oportunidades, porque segundo Divaldo Pereira Franco, eu pus no grupo um áudio do Divaldo que eu achei fantástico, esse eu vou contar. Depois que a irmã Dulce desencarnou, ele contou, tá? Ele fala, eu também não sabia, irmã Dulce, Divaldo e Chico conversavam quase que todo dia junto, eles conversavam. E um dia a irmã Dulce ligou para o Divaldo, desesperada. Nossa, Divaldo, chegou novembro, em dezembro eu tenho que pagar salário do monte de funcionário, 13º, as férias. Já pedi para Jesus, o Divaldo fala isso, e ele não quis saber de mandar ajuda. Pedi para a mãe dele, que eu sei que mãe cutuca o filho até o filho fazer. Eis que ela fala que num dia recebeu a ligação do Roberto Carlos, cantor Roberto Carlos. Divaldo quis dizer também nessa passagem que tem muita gente famosa que faz tanto bem que a gente não sabia. E ela conta que, conversando com o Roberto Carlos, ele falou: e aí, irmã, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Ah, meu filho, estou numa dificuldade financeira tremenda, tenho que pagar todos os funcionários, não tenho dinheiro. Não se preocupe, amanhã minha secretária vai ligar para você. No outro dia a secretária ligou, falando para ela confirmar no banco se tinha um depósito de 2 milhões de cruzados. Olha a época que é isso, hein? Cruzado. Eu estava no banco, 86, 89, cruzado novo, acho que foi 86. 2 milhões de cruzados. Aí ela disse, ela começou a reclamar. Já pensou, Divaldo, se Deus tirar o Chico, você, tirar eu do planeta, quem que vai sobrar para cuidar desse povo? E nisso ela durou mais uns vários anos. Aí que Divaldo fala. Divaldo fala o seguinte: nesse milênio já está esgotada a fila de reencarnação. Nesse que nós estamos no terceiro. A fila agora é para o 4º milênio. Aí que ele é jocoso, ele fala, então a gente tem que fazer menos baianada, porque ele era baiano, né? Ou seja, errar menos, mas quando a gente fazer baianada, ele que usou esse termo, tá? A gente tem que buscar o alto perdão e sorrir para a vida. Então cada um de nós, nessa bênção luminosa, passaremos a encontrar cada homem em seu plano, cada coisa em seu lugar. André Luiz, no livro Conduta Espírita, na atualidade terrestre, cada pessoa está na melhor e mais adequada posição para o seu mais perfeito grau de elevação. Ou seja, nós estamos onde deveríamos estar. Todos nós, em situações diferentes, estamos nessas 3 situações, com resgates diferentes, regeneração diferente, mas buscando sempre o quê? O mesmo fim, que é a melhorar. Essa é a finalidade. Se eu parar com essa história, que até me arrepia, tá? Eu não aguento mais ver espírita falar que nasceu para pagar dívida, que nasceu para sofrer. Mostra onde está escrito isso. Eu fico nervoso com isso, fico agitado. Aonde está? Ah, no livro dos Espíritos que você citou, expiação, vírgula, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde estaria a justiça divina? Expiação é um item que a gente muda para a palavra resgate. E não tem como a gente resgatar tudo de uma vez. A gente não dá conta. Imagina na época dos bárbaros, o que a gente fez? Alguém aqui sabe o que fez? Não, né? Eu também não quero nem saber. É verdade. Eu não tenho nem noção. Para que essa história, na vida passada você foi rei, rainha, príncipe. Para isso é papo furado. Malemar, a gente veio do Uruguai, Argentina, Venezuela, Chile.
No fundo mesmo, a maior parte de nós veio lá da Europa. O Brasil é um continente novo. Mas não tem, como o Chico fala, o passado é irrecuperável. Mas as consequências a gente pode mudar. Então nós estamos encarnados, cada um de nós, aqui. E estão marcando toca, lamentando, resmungando, chorando, imaturidade tremenda. Se está sol, reclama que está sol. Se chove, reclama do quê? Chuva. Se está desempregado, reclama. O Chico reclamou alguma vez na vida? Ah, reclamou, Lígia. Reclamou e apelou. Reclamou. Num momento de angústia tremenda, ele chamou Emanuel. Faz favor. Faz um favor para mim. Vai falar com a Mãe Santíssima para ela me dar uma orientação. Emanuel foi? Foi? Demorou uns dias, voltou. Chico, tem um recado da Mãe Santíssima para você. Senta aí. Chico todo empolgado, fui lá, pegou a caneta, umas 10 folhas de papel, né? Anota aí o recado que ela te mandou. Isso também passará. Ponto. Ele anotou. Isso também passará e ficou esperando. E o resto? É esse o recado. Isso também passará. Chico, hein? Com angústia, olho doendo e por aí afora. Tudo que nos acontece faz parte de uma necessidade. Tudo passa. Às vezes a falta de dinheiro faz com que a gente aprenda a dar valor em cada centavo. Às vezes, alguém da família que a gente gasta anos e anos cuidando, faz parte de uma devolução de equilíbrio para aquela pessoa que nós tiramos. Como eu conheço um caso, o menino nasceu surdo e mudo, e a medicina não consegue achar. Os pais de hoje induziram ele em vida passada a suicidar com um tiro no tímpano. Aquilo lesou o perispírito, ele veio com essa deficiência, e os mesmos pais para ajudá-lo. É assim que funciona a nossa vida. É assim. A gente precisa aceitar as dificuldades de um modo um pouco diferente, com um pouco mais de confiança, com um pouco mais de alegria. Para encerrar, não te des ao pessimismo, por mais que a dor te requeira. Se o mal te empurra no abismo, Deus segura o quê? Na beira. A gente está seguindo um projeto individual aqui, só que a gente está numa família, no meio social, e a gente tem que aprender a lidar com as diversas situações, e isso vai passar. A mensagem de Maria é para todos nós. Isso também passará. Curta, na veia e em cima. Nós é que temos que fazer. Nós que temos que aproveitar mais a reencarnação. Ah, está chovendo, não vou no centro. Azar teu. Fazer o quê? Aproveita a oportunidade. Ah, eu posso fazer. Uma das coisas que mais cobra a nossa consciência lá, agora vou encerrar de vez, é a gente não ter feito o bem para o próximo que a gente poderia ter feito. Porque a gente fica só preso no nosso umbigo, né? Eu sofro mais, minha dor é maior, minha dificuldade é maior. Isso cobra muito a nossa consciência. Então vamos aproveitar um pouquinho mais essa existência, estender ela, aproveitar as oportunidades. Ou como o Divaldo falou, fazendo baianada de vez em quando, não tem problema. Auto perdão, ergue a cabeça e vão embora. Sorri para a vida. Todo mundo de pé agora. Todo mundo. Ó, não posso bater forte que meu joelho dói. Um sorriso para a vida. Sorri, essas caras fecharam. Jonathan Jones fala que se a gente soubesse o tanto de músculo que a gente exercita quando sorri, ninguém ia precisar fazer plástica. Porque estica e depois fica carrancudo. Sorri para a vida. Com carinho e respeito, vira para a pessoa do lado e dá um abraço bem gostoso.
gostoso. Você sorteia? Olha os casalzinhos pedindo perdão. Você me perdoa? Eu te perdoo, você me perdoa. Pode sentar. Ó. Ah, fala a verdade, é gostoso, vai. Tem lugar aí que eu sou proibido de fazer isso, então eu respeito a casa, né? Tem. O espiritualismo, não tem já está descambando para tudo quanto é faculdade. Tem. O que a gente pega no Toque da Afeto no Recompa, eles têm uns estudos científicos disso. Desejo de coração, que a gente vai retornar aos nossos lares agora. Só lembrando que o Chico falou, é tão difícil estar encarnado, que tal a gente aumentar o tempo e aproveitar mais as oportunidades? Vai saber quando a gente vai reencarnar, qual planeta que a gente vai reencarnar. Então vamos pensar com carinho, tá? Agora, obrigado, tá, gente? Vamos convidar o César a fazer a prece.